boa tarde a todos. Meu nome é Mariana, eu sou R1 de Endocrinologia Pediátrica do Hospital Infantil João Paulo II e hoje vou falar sobre puberdade fisiológica e patológica sob supervisão da doutora Juliana Rajão. Então, a puberdade, ela se refere às transições físicas que ocorrem durante a adolescência. É um estágio de desenvolvimento em que aparecem as características sexuais secundárias e há a transição de um estágio de imaturidade sexual para um estágio de maturidade sexual. Nesse período ocorrem aceleração de crescimento, mudanças na composição corporal e alterações biopsicossociais. Existe uma ampla faixa de idade de início puberal. A faixa etária considerada normal, ela é baseada em critérios estatísticos que a gente considera como normal para a idade, que vai se encontrar, entre 2,5 desvios padrão abaixo ou acima dessa idade média. Nas meninas, a faixa etária varia entre 8 e 13 anos, e nos meninos, entre 9 e 14 anos. Então, o tempo puberal fora desse intervalo, ele é considerado precoce, no caso, antes de 8 anos na menina e 9 no menino, ou atrasado, maior que 13 anos na menina e 14 anos no menino. A parte da fisiologia da puberdade, existem dois eventos fisiológicos principais na puberdade, que é a adrenarca, que é o aumento da produção de andrógenos pelo córtex adrenal, e a gonadarca, que é a ativação das gônadas pelos hormônios hipofisário, o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH. Apesar da adrenarca e da gonadarca frequentemente se sobreporem, são processos separados que eles são regulados independentemente. Então, falar um pouquinho da adrenarca. O hipotálamo, ele libera o hormônio liberador de corticotrofina, que é o CRH, que ele vai estimular a hipófise a secretar o hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH. Então, ele vai ativar a adrenal, levando à produção dos andrógenos adrenais, que é a androstenediona, a dehidroepiandrosterona, que é o DEA, e o sulfato de DEA. E eles vão levar ao aumento dos pelos axilares, pubianos e do odor corporal. No sexo masculino, a principal fonte dos androgênios é a testosterona, tem origem testicular, e no sexo feminino são os androgênios adrenais, principalmente o sulfato de DEA. E o mecanismo pelo qual a adrenarca é iniciada permanece incerto. Já a gonadarca, ela é desencadeada pelo aumento da amplitude e da frequência da secreção pulsátil do GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina. Inicialmente começa à noite e depois fica com uma secreção diurna também. Ele vai estimular a hipófise a liberar de forma pulsátil o FSH e o LH, que vão estimular a esteroidogênese sexual pelas gônadas, ativando o eixo hipotálamo-hipófise-gonadal. Então, nas meninas, o FSH e o LH, eles vão estimular o desenvolvimento folicular ovariano e a produção de estrógeno, que vai culminar nas características sexuais secundárias, que é a maturação mamária uterina, e posteriormente na ovulação. E os andrógenos ovarianos e adrenais, eles são responsáveis pelo desenvolvimento dos pelos pubianos e axilares. Nos meninos, o LH ele vai levar à produção de testosterona pelas células de Leydig e o FSH vai estimular a maturação das células germinativas e a espermatogênese nos túbulos seminíferos. A testosterona produzida vai levar ao crescimento do pênis, à mudança da voz e também ao crescimento dos pelos. Uma parte dessa testosterona ela é convertida em estradiol e ela pode levar a algum desenvolvimento mamário nos homens, que é a ginecomastia, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, falar um pouquinho do eixo hipófise-hipotálamo-gonadal. O padrão de atividade do eixo ele é variável durante diferentes fases da vida. Na segunda metade da gestação, o LH e o FSH eles atingem níveis semelhantes dos de adulto, só que eles caem por causa da retroalimentação negativa exercida pela concentração de estrógeno placentário. Aí, após o nascimento, o LH e o FSH, eles voltam a aumentar, porque perde essa inibição placentária e também tem a parte da imaturidade dos mecanismos regulatórios hipotalâmicos, e aí o eixo ele vai se tornar progressivamente ativo novamente, A essa elevação dos hormônios, a gente chama de mini puberdade. Ela tem o pico por volta de 3 meses e persiste até os 6 meses, podendo durar até os 2 anos nas meninas.
E isso aí é importante a gente saber para poder interpretar corretamente os exames laboratoriais e também alguns sinais físicos. Que o exemplo mais comum é a presença do tecido mamário nas meninas, que é a pelarca precoce. Também vou falar um pouquinho mais para frente. Aí, durante a infância, o hipotálamo ele fica muito sensível ao feedback negativo pelas pequenas quantidades de esteroides sexuais e o eixo ele se torna quiescente. E aí, quando chega a puberdade, né, vai se aproximando, a sensibilidade do hipotálamo ele diminui e, consequentemente, há uma reativação do eixo. Então, o que leva o corpo a entrar em puberdade? Né? O mecanismo ainda não está muito bem esclarecido e o que desencadeia o aumento da secreção do GNRH é incerto, mas provavelmente envolve o surgimento de ativadores da secreção do GNRH e supressão de inibidores da secreção do GNRH. Então, alguns fatores excitatórios, né, são glutamato, norepinefrina, dopamina, prostaglandina e a leptina. E alguns exemplos de inibitórios são o GABA, opioides endógenos e a melatonina. O desencadeamento da puberdade, ela também é influenciada por uma interação complexa entre os fatores genéticos, nutricionais, ambientais. Estima-se que 60% a 80% da variação do início puberal está sob regulação genética. Um fato que comprova é a puberdade dos pais coincidirem, né, o tempo de início coincidirem com o dos filhos, né? Outros fatores também, como a nutrição. Um exemplo, o rápido ganho de peso e de massa gorda levam a uma puberdade precoce, e o baixo peso ou a magreza, né, vai levar a um atraso puberal, e também doenças crônicas e desnutrição também vão levar a um atraso puberal. Tem os desreguladores neuroendócrinos também que influenciam. Eles são substâncias exógenas que podem limitar ou interromper a ação dos hormônios, né? Eles abrangem um grupo heterogêneo de agentes que podem ser classificados como os produtos químicos industriais, como os pesticidas, tem os fitoestrogênios também, que são derivados de planta, e outro é o bisfenol A, que ele é um composto utilizado na fabricação de policarbonato e ele é utilizado na produção de vários plásticos, né, que a gente usa. Então, para poder avaliar as modificações da puberdade, Marshall e Turner, eles publicaram no final da década de 60 o que hoje a gente conhece como a escala puberal de Turner. Né? Com essa escala, a gente avalia o grau de desenvolvimento das mamas, a pilificação e avalia também o genital masculino. Essa escala ela varia de 1 a 5 e a pilificação pode ir até, né, de 1 a 6. Só lembrando que não existe a classificação 0, né? E geralmente a mudança entre um estágio e o outro ocorre mais ou menos por volta de 6 a 12 meses. Então, nas meninas, o desenvolvimento mamário, né? O M1 é o estágio infantil, né, pré-púbere, sem desenvolvimento mamário. O M2 aparece o broto mamário, que tem uma localização subareolar, que às vezes pode ser, né, dolorido. E nessa fase a menina inicia o estirão de crescimento. No M3 tem o crescimento da mama e da auréola, tem a separação dos contornos, que é a fase em que ocorre o pico do estirão. No M4, ocorre o crescimento e a projeção da auréola e da papila e fica acima do contorno da mama. Nessa fase já pode ocorrer primário. E o M5 ocorre a projeção apenas da papila e o retorno da auréola ao contorno da mama. Que é importante dizer que essa classificação ela não é de acordo com o tamanho da mama, né? De acordo com essas características que eu falei. E algumas mulheres, elas só vão atingir o M5 só durante a gestação. A parte de pilificação nas meninas. Então, o P1 é a ausência de pelos pubianos. O P2 é a presença de pelos finos, esparsos, discretamente pigmentados na borda dos grandes lábios. Geralmente, eles são contáveis. O P3 são os pelos mais escuros, espessos e encaracolados, que ficam na região pubiana. O P4 são pelos do tipo adulto, só que em uma distribuição menor e não atinge a parte interna da coxa. O P5, ele já atinge a parte interna da coxa e se estender acima ali da região púbica, a gente classifica como P6.
Então, resumindo um pouquinho a puberdade das meninas, né? Ela começa com a aceleração do crescimento junto com a telarca, que é o M2. Depois, elas atingem um pico de velocidade de crescimento durante as classificações de 2 e 3. E depois ocorre a menarca, que geralmente é por volta de 2 anos e meio após a telarca. Geralmente, as meninas elas crescem aí de 2 a 4 centímetros após a telarca. Então, só resumindo a puberdade das meninas, então começa com a telarca, né, que é o primeiro sinal, seguido da pubarca, depois vem o pico de estirão e depois a menarca, com a desaceleração do crescimento. A classificação dos meninos, né? G1 é a ausência de desenvolvimento do genital, né, um estágio infantil pré-púbere. No G2, tem um aumento dos testículos maior que 2,5 centímetros de diâmetro ou maior que 4 centímetros cúbicos. Nessa fase, a bolsa escrotal ela fica um pouquinho mais fina e mais avermelhada e não tem crescimento peniano. Já no G3, ocorre o crescimento peniano, principalmente em comprimento, e também continua crescendo os testículos. Nessa fase, pode ocorrer a espemarca, que é quando o volume testicular está por volta de 10 a 12 centímetros, e também inicia o estirão. O G4 ocorre o aumento do pênis tanto em comprimento como em diâmetro, e a glande fica mais evidente. Os testículos também são maiores, e a pele escrotal fica um pouco mais escura e enrugada. Nessa fase, os meninos eles estão no pico do estirão. E G5 é uma genitália adulta. A parte de pilificação dos meninos também é bem semelhante das meninas. P1 são ausência de pelos, né? P2 são aqueles pelos finos, lisos, ao longo da base do pênis, contáveis. P3 eles já são pelos mais pigmentados, encaracolados, que vai ali para a região pubiana. O P4 também é uma distribuição de adultos, só que um pouco menor, não atingindo a parte interna da coxa. O P5 já atinge a parte interna e se atingir mais acima da região púbica, o P6. Então, nos meninos, a mensuração do volume testicular é importante para a gente poder avaliar a maturação sexual. Normalmente, a gente utiliza o orquidômetro de Prader, que ele consiste num conjunto de 12 modelos de testículo, uma forma elipsoide, com volume variando aí de 1 a 25 ml. Então, no exame físico, a gente faz a palpação testicular e compara com esses modelos do orquidômetro. Então, lembrar sempre de palpar, tem que palpar os dois testículos, porque eles podem ter tamanho semelhante, mas também pode haver alguma discrepância. Só uma nota que o testículo direito pode ser um pouquinho maior que o esquerdo. Os tamanhos pré-púberes geralmente variam de 1 a 3 ml, púbere por volta de 4 a 12 ml, e o adulto de 12 a 25. Então, são variações bem amplas na parte do adulto de 12 a 25 ml. O volume testicular ele tem uma relação significativa com a função testicular. Geralmente, um volume testicular de 12 ml, que é quando os meninos estão na faixa de 13, 14 anos, que é a época do pico de estirão, é considerado por alguns autores como um volume mínimo compatível com a fertilidade. Isso é comparado com a menarca nas meninas, que é uma referência de maturidade sexual masculinas. Um exemplo aqui do volume testicular médio dos adolescentes brasileiros. Eles atingem o volume testicular de 4 ml por volta do G2, 9 ml por volta do G3, 16 ml por volta de G4, e 20 ml por volta de G5. Então, a sequência nos meninos, Tem o primeiro sinal, que é o aumento testicular. Nessa fase, eles não iniciaram ainda o estirão, Depois disso, na fase 3 e 4, que ele começa a aumentar a velocidade de crescimento e atingir o pico, que é quando também tem, nessa fase, pode ter a espermarca. E depois os meninos continuam a crescer até os 17 anos. Depois ocorre, na puberdade, vai ter os pelos pubianos, seguidos dos pelos axilares, seguido pelos pelos da face. Então, a sequência dos meninos. Ocorre primeiro um aumento do volume testicular, tem o crescimento do pênis, primeiro em comprimento, depois em diâmetro, associado à pubarca. Depois, o aparecimento dos pelos axilares,
seguido do estirão puberal, depois os pelos em face e, por último, a mudança da voz. Peraí. Também na puberdade ocorre o crescimento ponderoestatural. Né? Eu coloquei aqui um gráfico para poder mostrar para vocês a velocidade de crescimento das meninas e dos meninos. Né? As meninas, elas começam o pico de estirão mais cedo, por volta de 11 a 12 anos. Né? Elas crescem por volta de 8 a 9 centímetros por ano. E os meninos por volta de 13, 14 anos, quando eles crescem cerca de 10 a 12 centímetros. Aí aqui dá para a gente notar que as meninas, elas começam antes, né, que os meninos. Essa fase a gente pode observar, são os adolescentes, né, de 11, 12 anos, lá na sexta série, que as meninas, nessa época, as meninas ficam mais altas que os meninos, e depois essa fase se inverte, né, quando os meninos ficam mais altos que as meninas, por volta aí de 13, 14 anos. Outra alteração que tem é do peso e da distribuição da gordura, que na menina, o ganho de peso, ele vai ocorrer 6 meses após o pico do estirão, e ele se deve à deposição de gordura por ação estrogênica. E nos meninos, o pico de peso, do ganho de peso, ele vai coincidir com o pico da estatura. E, principalmente, esse ganho de peso, ele é de massa muscular por ação da testosterona. A puberdade, ela está associada a uma variedade de alterações fisiológicas que podem levar a algumas preocupações. Dentre elas, né, tá a ginecomastia, que é o aumento uni ou bilateral do tecido glandular mamário nos meninos, na ausência de uma causa patológica. Gera um motivo de grande preocupação e ansiedade pelo paciente e pela família. Cerca de 40% a 65% dos meninos, eles vão apresentar ginecomastia, e a maior parte, cerca de 90%, é transitório e vai regredir espontaneamente em torno de 1 a 2 anos. Pode-se considerar cirurgia quando as mamas ficam muito volumosas ou quando elas não regridem. Outra preocupação também é o crescimento e proporção corporal. Né? Às vezes os adolescentes chegam, principalmente os meninos, preocupados que o pé está crescendo muito, que eles nem começaram ainda a desenvolver e fica preocupado, né? Que se o pé já está desse tamanho, né? Quando que vai parar de crescer? Então, é importante explicar que o crescimento do adolescente é distal, proximal, que primeiro vai começar, né, pelas mãos, pelos pés e, por último, a parte do tronco, né, para deixar eles mais tranquilos. Ocorre também mudanças psicológicas nessa fase, por conta das alterações corporais, tem um aumento na taxa de depressão e também de comportamento de risco. A gente também deve ficar atento, né, à miopia, por conta do crescimento, né, do corpo como um todo. Tem um crescimento do globo ocular, principalmente no diâmetro axial, que pode predispor à miopia. A escoliose também é muito importante observar, principalmente devido ao crescimento desse esqueleto axial no pico de crescimento, né, que pode piorar uma escoliose já presente ou predispor a uma. E lembrar, né, que nessa fase pode surgir interesse em iniciar uma vida sexual e é importante orientar sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Então, quando suspeitar de um distúrbio da puberdade? Então, quando tiver características sexuais secundárias identificadas nas meninas com menos de 8 anos e nos meninos com menos de 9 anos, né, no caso que é uma puberdade precoce, na ausência de desenvolvimento mamário aos 13 anos na menina ou ausência do volume testicular com 14 anos no menino, né, a gente ia suspeitar de uma puberdade atrasada, ou se tiver uma parada ou regressão do desenvolvimento puberal, não tiver menarca após os 15 anos, também pode ser considerado. Falar um pouquinho da puberdade precoce. Né, a puberdade precoce ela é dividida em puberdade precoce central, também chamada de puberdade verdadeira, ou puberdade precoce dependente de gonadotrofina. Tem a puberdade precoce periférica, que é também chamada de pseudopuberdade, ou puberdade independente de gonadotrofina.
Também tem as variantes da normalidade. A puberdade precoce central, ela, né, ocorre uma ativação precoce do eixo. Ela é isosexual, né, porque começa, o desenvolvimento do eixo começa de forma precoce, mimetizando a puberdade fisiológica, só que um pouquinho antes. A incidência ocorre de 1 para 5 mil a 1 para 10 mil. Ela é mais frequente nas meninas, de 10 a 20 vezes mais, né? Sendo que 90% é de causa idiopática. E nos meninos, 2/3 é causado por algum distúrbio do sistema nervoso central, nos quais os tumores cerebrais correspondem a 50%. Né? Na puberdade precoce, tem um crescimento linear acelerado para a idade, tem uma idade óssea avançada e nível puberal dos hormônios FSH e LH. Né? Dentre das causas da puberdade precoce central, a gente tem de causa idiopática, igual eu falei, que é mais frequente nas meninas, e lembrar que é sempre um diagnóstico de exclusão, tem causas genéticas, e também causas de lesões do sistema nervoso central, como armatomas, que é essa imagem, né, hidrocefalia, pode ser por irradiação do sistema nervoso, doença inflamatória do sistema nervoso central. E é bom lembrar que as malformações cerebrais, elas também podem desencadear a puberdade precoce central. E como o CGP, ele é um hospital de referência da neurologia, a gente tem que ficar atento no exame físico desses pacientes, né? Esse ano, no CGP, depois que eu comecei a residência, a gente já diagnosticou 3 puberdades precoce central em 3 meninas que estavam internadas, né, de anormalidades do sistema nervoso central. Então, por isso que é importante a gente ficar atento. A puberdade precoce periférica, ela é uma secreção autônoma, né, dos esteroides sexuais provenientes ou das gônadas, das adrenais, ou de exposição exógena. Ela pode ser isossexual ou heterossexual, que é quando ocorre virilização nas meninas ou feminização nos meninos. Na puberdade precoce periférica, o FSH e o LH, eles vão estar na faixa pré-púbere, né, numa faixa, num exame mais baixo, né, dos hormônios. E a velocidade de crescimento, ela vai estar acelerada. As causas da puberdade precoce, alguns exemplos são tumores testiculares, tumores adrenais, a hiperplasia adrenal congênita, cisto ovariano, e também tem a síndrome do McConnell-Bright, que ela é conhecida pela tríade de puberdade precoce periférica, manchas café com leite e displasia óssea. Das variantes da normalidade da puberdade precoce, né, a gente tem a telarca precoce isolada, que é caracterizada pelo desenvolvimento isolado das mamas, pode ser uni ou bilateral, né, geralmente ocorre do nascimento aos 2 anos de idade, que é aquela faixa que eu falei da mini puberdade, não está acompanhada com nenhuma outra característica sexual, né, a velocidade de crescimento está normal, a idade óssea é compatível com a idade cronológica, e é importante diferenciar da lipomastia, que é o acúmulo de tecido adiposo. Geralmente, a telarca precoce isolada, ela é autolimitada e benigna. A menarca precoce isolada é o sangramento vaginal isolado e autolimitado, ele não tem caráter cíclico, não é acompanhado de nenhuma outra alteração sexual, tem ultrassom pélvico normal, e nesses casos, elas podem ter, pode ser de alguma causa hormonal, por conta, às vezes, de um cisto ovariano, e tem causa também não hormonal. E nesses casos, a gente tem que excluir abuso sexual e manipulação da genitália. Outra variante da normalidade é a adrenarca precoce, isolada, né, que é o surgimento de pelos pubianos, cioaxilares, de odor corporal, de acne. Ela ocorre devido ao aumento de andrógenos adrenais e, na vida adulta, pode evoluir para diabetes tipo 2, hipertensão, dislipidemia, síndrome do ovário policístico. As variantes da normalidade, a gente tem que manter, né, uma vigilância de 3 a 6 meses para poder avaliar essa progressão puberal, lembrando que as variantes, né, ocorre o desenvolvimento inicial dos caracteres sexuais secundários, mas sem estar estabelecida uma patologia subjacente.
e também não tem o desenvolvimento progressivo. Né? Na dúvida, é sempre bom encaminhar para o especialista. Outras variantes da normalidade. Eu coloquei um gráfico aqui para poder mostrar para vocês a diferença da aceleração constitucional do crescimento da puberdade, que é o 1, e o retardo constitucional do crescimento da puberdade, que é o 2, né? Então, as crianças nascem com uma estatura semelhante e elas vão atingir a mesma estatura final que a média da população. Só que o desenvolvimento puberal e o crescimento, eles vão ocorrer em ritmos diferentes, com variação da época de início e do tempo de duração. Outra variante da normalidade também é a puberdade lentamente progressiva, que ela ocorre um pouquinho antes, só que a progressão dela, né, como o nome diz, é bem mais lenta, e também e isso não vai interferir, né, não vai ter prejuízo na altura final para a criança. E tem a rapidamente progressiva, que é aquela que tem início na idade correta, só que ela evolui muito rápido, né, em menos de 6 meses, e está associada com uma piora do prognóstico do crescimento, com comprometimento da altura final desses pacientes. Então, na avaliação clínica, é muito importante a parte da anamnese, né? Saber a cronologia do desenvolvimento puberal, como é que foi o ritmo de evolução, se ele está dentro do tempo esperado, se ele está muito rápido. Lembrar de perguntar do histórico periparto, se teve alguma virilização, né, no período neonatal ou na infância, se tem alguma patologia prévia, se faz uso de alguma medicação ou teve uma exposição, né, principalmente a esteroide sexual exógeno, e da história familiar, né, da puberdade dos pais também, que é importante. No exame físico, né, antropometria, o peso, estatura, calcular o IMC, a velocidade de crescimento, realizar o estadiamento puberal, ficar atento aos sinais de virilização, presença de ginecomastia, né, na palpação, se tiver alguma massa abdominal palpável, ou pélvica, ou testicular, ficar atento também a algumas características, né, na presença de manchas café com leite, dor ou fratura óssea, e se tiver alguma alteração neurológica também. Né? O diagnóstico laboratorial, primeiro a gente começa pedindo os hormônios, né, inicialmente, o LH, o FSH, o estradiol nas meninas e a testosterona nos meninos. A gente também pode solicitar exames de imagem, né, quando tiver alguma causa mais específica, né, na ressonância, principalmente dos meninos, como eu falei, grande parte, 50%, né, são de causas de tumores cerebrais. Na suspeita de algum tumor pélvico, testicular ou de abdômen, né, solicitar ultrassom ou TC. E outro que a gente utiliza bastante, né, é a idade óssea. Geralmente a gente usa o Atlas de Greulich-Pyle, que a gente faz a avaliação, né, da radiografia da mão e punho esquerdo, e aí a gente vai comparar a aparência e a forma dos ossos, né, pela radiografia, e a gente vai fazer comparação de acordo com a idade. Cada idade tem algum marco específico. O tratamento da puberdade precoce, né, tem como objetivo identificar a etiologia e tratar, quando for possível, interromper o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários prematuros até o início da puberdade em idade normal, e diminuir o impacto sobre a estatura final e o desenvolvimento psicossocial do indivíduo, inclusive com diminuição do risco de abuso sexual. Na puberdade precoce central, normalmente a gente usa o agonista do GnRH, né, um exemplo é a leucorrelina, que vai suprimir o eixo e vai bloquear o desenvolvimento puberal. Geralmente a gente só vai suspender, né, numa idade óssea por volta de 12,5 anos nas meninas e de 3,5 nos meninos. A puberdade precoce periférica, a gente vai fazer o tratamento direcionado para a causa. Por exemplo, né, se for tumor adrenal, ovariano, geralmente o tratamento é cirúrgico. Na puberdade atrasada, ela é definida, né, clinicamente como a ausência dos primeiros sinais de desenvolvimento puberal, que a gente tinha falado, que é a telarca nas meninas e o aumento testicular nos meninos, dentro dessa faixa normal que a gente considera.
né, ocorre deficiência dos esteroides sexuais por alteração do eixo hipotálamo hipofisário ou gonadal. Né, ela é dividida em retardo constitucional do desenvolvimento e da puberdade, em hipogonadismo hipergonadotrófico ou hipogonadismo primário, e hipogonadismo hipogonadotrófico ou hipogonadismo central. No retardo constitucional do crescimento e da puberdade, né, é uma variação da normalidade, em que há um retardo da ativação do eixo. É um extremo do espectro normal para um desenvolvimento puberal. Ele é a causa mais comum de atraso da puberdade em meninos, né, cerca de 60%, e nas meninas, cerca de 30%. 75% dos pacientes têm histórico familiar de atraso puberal, e é sempre um diagnóstico de exclusão. Eu coloquei aqui a tabela para mostrar para vocês como é que acontece o crescimento de quem tem um retardo do crescimento e da puberdade. Na infância, eles já começam a ter um crescimento um pouquinho mais lento, e esse crescimento mais lento se estende um pouquinho ali na fase pré-puberal, depois eles têm o pico de estirão, e no final eles vão atingir a idade média da população. No hipogonadismo hipergonadotrófico, ele é causado por uma insuficiência gonadal, os níveis de FSH e LH dele vão estar altos, ele corresponde a 26% de causas de atraso nas meninas e de 7% nos meninos. Podem ter causas congênitas ou adquiridas. Alguns exemplos são a síndrome de Turner, de Klinefelter, pode ser por alguma lesão gonadal, um trauma, uma torção testicular, causada por irradiação ou alguma desordem do desenvolvimento sexual, como a digenesia gonadal. Já o hipogonadismo hipogonadotrófico tem baixos níveis de FSH e LH. O hipogonadismo hipogonadotrófico ele é dividido em funcional e persistente. No funcional, a gente tem as doenças crônicas, como a doença celíaca, um diabetes tipo 1 mal controlado, o estresse, desnutrição, ou aquelas pessoas que fazem exercícios físicos extenuantes, intensos. E no persistente, a gente tem deficiência isolada de gonadotrofina, que é a síndrome de Kalman, que ela também é associada com o atraso puberal com anosmia ou hiposmia. Tem os distúrbios do sistema nervoso, que pode ser um tumor, trauma, cirurgia, e também tem parte de uma síndrome genética, que na síndrome de Prader-Willi, que é acompanhada de uma hipotonia neonatal, o hipogonadismo, uma hiperfagia, comprometimento cognitivo e também obesidade grave. A avaliação clínica da puberdade atrasada, também é importante fazer uma anamnese bem feita, avaliar o padrão de desenvolvimento puberal, se ele está muito rápido, se ele está muito devagar, ver se tem alguma doença prévia, faz alguns exercícios intensos, avaliar o hábito nutricional, ver se tem alguma normalidade congênita ou sintoma neurológico, avaliar o histórico familiar de algum atraso ou de ausência da puberdade, se tem anosmia ou hiposmia, como eu tinha falado. Do exame físico também, olhar o peso, a altura, o IMC, velocidade de crescimento. Importante, nesse caso, olhar as proporções corporais, tem algumas síndromes que têm algumas alterações de proporção. Ver se tem algum dismorfismo, presença de micropênis, criptorquia, ginecomastia. Aqui está um exemplo da síndrome de Turner e de micropênis. O diagnóstico. Normalmente, a gente faz uma investigação inicial, com os hormônios, que é o LH, o FSH, o estradiol nas meninas, a testosterona nos meninos, e se suspeita de alguma doença crônica, fazer um exame direcionado. Lembrar que a importância do cariótipo, que é um exame para poder afastar alguma alteração de cromossomo sexual, se tiver uma suspeita. É importante também avaliar se tem algum distúrbio nutricional associado, igual doença celíaca, alguma doença crônica que pode afetar a secreção hipotalâmica de GNRH.
A questão do retardo constitucional no crescimento da puberdade e do hipogonadismo hipogonadotrófico persistente é um diagnóstico muito difícil de fazer, né? A gente só vai saber no final, lá por 18 anos, quando já era para completar a puberdade, e aí o retardo, ele vai, se tiver o retardo do crescimento e da puberdade, ele vai ter desenvolvido a puberdade, só que num período mais tardio, e no hipogonadismo hipogonadotrófico persistente, né, não vai ter o desenvolvimento da puberdade. Então, fica muito difícil da gente diagnosticar antes disso. A parte do tratamento, ele visa induzir e manter o desenvolvimento puberal, promover o crescimento para atingir uma altura final adequada e garantir a formação da reserva, principalmente da massa óssea. Se tiver alguma doença subjacente, ela é identificada, o próprio tratamento dessa doença, ele pode ser suficiente para poder desencadear a progressão da puberdade, né? No caso dos meninos, geralmente a gente inicia após 12 anos de idade óssea ou 14 anos de idade cronológica, e a gente usa testosterona, né? Tem várias opções, pode ser transdérmica, gel, transmuscular, né? Da solução axilar. E nas meninas a gente introduz de forma gradual, né? A partir dos 13 anos de idade corrigida e dos 11 a 12 anos de idade óssea, né? E a gente usa aí o estrógeno e a progesterona. No caso do retardo constitucional do crescimento e da puberdade, que eu tinha falado, a gente pode ter duas condutas, né? Uma que é a conduta expectante, de ir acompanhando, né, se tem algum desenvolvimento puberal, ou então fazer doses baixas dos esteroides sexuais por um período limitado e ir acompanhando. Então, para poder finalizar, é importante, né, o pediatra, ele identificar clinicamente a puberdade, fazer o acompanhamento da evolução, né, e examinar nas consultas, fazer a palpação das mamas, dos testículos, e encaminhar para o endocrinologista pediátrico sempre que houver suspeita de precocidade ou de atraso puberal. São as referências. Excelente. Obrigada, Mariana. Parabéns pela aula, viu? Foi muito boa. Fiz várias anotações. Foi excelente. E queria deixar aberta, na verdade, né, para a Ju ou para o Cris, que eu vi que está aí também, se a gente começar a discutir. Oi, Bárbara. Oi, Ju. Então, a Mari fez essa aula com muito carinho, ela pesquisou bastante, ela teve que tentar se segurar aí na angústia de falar muito sobre tratamento, né, que é uma coisa que ela está vendo muito agora, né, na especialidade, e tentar focar mais numa coisa que fosse mais interessante para a pediatria, que eu acho que aí foi a grande dificuldade para ela, né, porque fica numa angústia muito grande de querer falar sobre tratamento e tudo, né, sobre aprofundar mais na questão de endocrinologia, mas aí a gente tentou fazer uma aula mais focada em como o pediatra deve identificar a puberdade, né, em como ele deve iniciar a investigação sem precisar aprofundar nela, né, somente identificar, que eu acho que é a parte mais importante, e saber quando encaminhar, né, para o especialista e por que encaminhar. Então, acho que a gente tentou fazer mais, né, nessa linha de esclarecer dúvidas e tentar mostrar um caminho para o encaminhamento para a gente. E até uma parte ali que a Mari mostrou um gráfico de retardo constitucional, eu vejo muitos residentes perguntando isso para a gente no ambulatório, que é uma angústia muito grande, que o paciente vai chegando perto de época de puberdade e quando ele tem um retardo constitucional, ele não vai ter o estirão de puberdade, ele vai desviar cada vez mais do gráfico. E isso é um momento de muita angústia para o pediatra que está acompanhando e de muita angústia para a família, porque geralmente já é um menino bem menor do que a média para a idade, e quando chega em momento de puberdade, de idade usual de puberdade, ele se afasta cada vez mais do gráfico, gerando uma angústia muito grande, tanto para a família
quanto para o médico que o acompanha. E aí ela mostrou bem ali no gráfico que no finalzinho ele vai chegar na puberdade, ele vai fazer o estirão, e ele vai voltar para dentro do gráfico e ele vai chegar no que era programado para ele, sem prejuízo estrutural. Então, assim, a gente tem que saber identificar o que é um problema, mas também ter uma tranquilidade para acompanhar o que não é um problema. Eu não sei se a gente conseguiu ser bem claro aí para vocês, mas eu achei a aula da Mari muito boa, eu gostei muito quando a gente foi vendo juntas aí ao longo das semanas, achei que ela conseguiu mostrar o que era importante para a pediatria. Com certeza, Ju, também achei que foi muito satisfatória. Tem uma pergunta aqui no chat da Ju Bertoncini, se ter odor corporal em crianças... Não, peraí. Odor corporal em crianças, é necessário pesquisar puberdade precoce? Porque é uma queixa frequente no consultório. Mari, você quer responder? Pode responder, Ju. O odor axilar, ele faz parte da adrenarca, igual a Mari falou, né? Então, é um dos sinais, sim, que juntamente com a gonadarca vai levar a uma puberdade. Não exatamente naquele momento seria uma puberdade em si, mas é um sinal de que a adrenarca está iniciando. Aí, a investigação vai depender do momento em que isso aconteceu, né? É uma adrenarca menor, em uma criança menor de 8 anos, se for do sexo feminino, ou menor do que 9 anos, se for do sexo masculino. Se é numa idade anterior a essas duas idades marcos para a gente, eu acho que cabe sim uma avaliação, tá? Para a gente entender se isso é uma adrenarca que é precoce, mas que não vai trazer repercussão em uma puberdade precoce, ou se isso é somente uma adrenarca que iniciou um pouco mais cedo, mas que não vai comprometer a puberdade. Mas eu acho que isso não cabe ao pediatra julgar, isso cabe ao especialista julgar. Não sei se o Cris, que está aí olhando, quer completar com mais alguma coisa. Eu até queria aproveitar essa pergunta, porque eu já queria fazer uma pergunta nessa linha, e eu acho que é muito parecido com essa que a Ju fez. Porque algumas vezes no consultório também a gente vê meninas que estão quase com 8 anos e já começaram com a telarca, por exemplo. Né? E se nesses casos daria para já considerar que está com quase 8 anos ou não, se é melhor investigar mesmo assim, queria saber sua opinião, Ju, por favor. A rigor, se a telarca ela é anterior aos 8 anos, é uma telarca precoce. E a gente deveria, sim, acompanhar e investigar. No entanto, na prática clínica, a gente vê muito frequentemente crianças com 7 anos e meio, entre 7 anos e meio e 8 anos, que iniciam uma telarca e que vão fazer uma puberdade mais lenta, de uma forma gradual e lenta, e que não vai acabar com uma menarca precoce. Então, ela vai fazer uma puberdade de forma mais lenta e vai ter uma menarca em momento ideal, e sem ter prejuízo em estatura final, tá? Geralmente, quando está muito coladinho aos 8 anos, se você tiver segurança para acompanhar os marcos de desenvolvimento de Turner, né, as mudanças no estadio, e está confortável que as mudanças estão dentro de um valor, de um tempo que nos deixa seguro, sem pensar em uma puberdade mais, né, assim, de evolução rápida, eu acho que teria segurança para você continuar acompanhando, mas isso tudo depende da sua segurança como pediatra. Se você consegue acompanhar aquela criança mais vezes, a cada 3, 4 meses, ela está voltando no seu consultório e você está olhando de perto a evolução de mudança de estadio puberal dela. Então, assim, se você tem essa disponibilidade, você poderia fazer isso, tá? Não, perfeito. Muito obrigada. Alguém mais quer fazer perguntas? Podem mandar no chat. Ô, Ju, Valquíria, eu quero. Oi. É o seguinte, que fazer com aqueles nenéns que tem um pelo pubiano mais... Não chega a ser uma pubarca, mas já está com um pelo pubiano um pouquinho mais espesso e mais presente ali.
eu vejo isso principalmente na raça negra. Eu não sei se foi coincidência ou tem alguma coisa a ver com a característica racial. Eu não entendi. Você falou bebê ou meninas já de 5, 6 anos de idade? Não, geralmente bebê, no primeiro, segundo ano de vida. Geralmente todo o pelo né? Porque assim, tem umas crianças que já nascem com uma penugenzinha que a gente vai acompanhando e não observa evolução. Tudo bem se você pedir, você continuar acompanhando sem problema nenhum. Mas se é uma criança que nasceu sem pelo e esse pelo veio a aparecer, é uma criança que eu acho assim, que vale uma intervenção, que vale uma avaliação, uma propedêutica para aquele pelo, se não é normal. Em relação à raça negra, na raça negra o que a gente tem é uma idade de desenvolvimento puberal um pouco mais cedo, principalmente nas meninas, do que na raça branca. Então, isso é assim, já faz parte de vários né, de estudos mais antigos até, mostrando que o início de telar que é um pouco mais precoce na raça negra do que, né, nas meninas da raça negra do que nas meninas brancas, né? Então, isso já é uma coisa bem marcada. Mas agora, nessa idade que você falou, se a gente está vendo pelos pelos que não existiam, que a criança não nasceu com essa penugenzinha, que está aumentando, que está progredindo, é um pelo que merece uma investigação, sim. Obrigada. Outra dúvida que eu tenho. Por que excluir abuso quando a criança tem uma menarca precoce? A estimulação leva uma produção hormonal precoce, uma ativação do eixo precoce? Na verdade, ela estava falando da menarca isolada, né? E aí, uma vez que a menarca isolada é um sangramento naquele momento único, né? Ele não vai repetir. Então, ela falou de investigação de abuso porque pode ser um trauma. Da mesma forma da manipulação, também poderia traumatizar. Ah, tá. Eu pensei que fosse uma coisa assim, continuada e não trauma. Não, porque Outra geralmente quando a gente dúvida... fala de menarca isolada, a gente está falando de um único sangramento. Entendi. Outra coisa, Ju, na hidrocefalia, por que é mais comum a alteração, a pubarca, o próprio atelarca precoce? Exatamente por causa das alterações centrais, né? A gente vai ter, pelo mecanismo das consequências neurológicas, né? Das doenças neurológicas, você vai poder ter uma ativação do eixo mais cedo, pelas malformações mesmo que podem estar ali no desenvolvimento cerebral, entendeu? E aí dá essas alterações cerebrais, com ativação de eixo mais precoce. Obrigada, Ju. Nada. Cris está balançando a cabeça ali até, eu tô achando que ele tá doido para falar. Só fazer alguns comentários aqui, que para a pediatria acho interessante, né, a gente aproveitar esse momento para colocar. Eu estou do computador, o áudio não é muito bom. Vocês estão ouvindo? Deixa eu aumentar. Mas, em relação a essa pergunta da Valquíria, tanto de telarca quanto ginecomastia em meninos também, ou pelos em bebês, é importante a gente colocar aqui que existe a mini puberdade do lactente. Então, uma parcela, na verdade, a criança nasce com o eixo hipofisário ativado. Quando a gente tem algumas situações de dosar os hormônios hipofisários, GH, cortisol, TSH, de recém-nascido, eles todos são muito altos. Isso faz parte ali do mecanismo da gestação, do parto. E aí o fisiológico é que esse eixo vá se inibindo ao longo do tempo. Esse é o fisiológico que acontece na maioria das crianças. Uma parcela das crianças aí, um percentual das crianças abaixo de 5%, 1%,
desenvolve aí o que a gente chama de mini puberdade do lactente. Esse eixo demora mais a se inibir completamente, e aí algumas crianças têm taxas hormonais um pouquinho acima e que podem ter sinais clínicos visíveis. Não é nada patológico, deve ser acompanhado, e se for progressivo, então qualquer mama ou pelo que tiver uma evolução progressiva, aí sim deve ser encaminhado para endócrino para investigar, né? Então, a princípio, o pediatra pode ver, se já for muito chamativo, pode encaminhar já a princípio. Se não for muito chamativo, ele pode acompanhar, e aí a criança vai estar em puericultura, indo todo mês, praticamente, né? Se notar que aumentar, que aqueles sinais avançaram, aí sim encaminhar. Além do diagnóstico diferencial também, né? De puberdade precoce e da própria hiperplasia congênita de suprarrenal. E eu vou ter que sair agora, mas só para parabenizar a Ju e a Mari pela aula, foi excelente, ótima orientação da Ju, e fazer um comentário, deixar um recado também para a pediatria em relação às crianças PIGs, né, pequenos para a idade gestacional. Hoje na endócrina a gente fica muito debruçado assim, sobre os PIGs, porque além de ter problemas ali no catch-up, problemas no crescimento, com a aula hoje de puberdade, vale alertar toda criança PIG, mesmo os que fazem catch-up, aliás, principalmente os que fazem catch-up de crescimento, eles podem desenvolver uma puberdade cedo, que é a puberdade que começa ali em idade limítrofe, 7 anos e meio, 8 anos, ou mesmo uma puberdade precoce, ou uma puberdade fisiológica de evolução progressiva. Então, uma puberdade de evolução rapidamente progressiva, que vai evoluir no critério de Tanner, né, passar de um para outro, em período menor de 6 meses, até prejudicando a estatura. Além do PIG ter consequências metabólicas de resistência insulínica, risco de obesidade, ovário policístico, diabetes tipo 2, pode ter esse prejuízo aí também de fazer uma puberdade precoce mais cedo e prejudicar o crescimento. Então, só deixar esse lembrete aí, que foi colocado na aula, né, mas é um reforço, que eu acho que é uma coisa que a pediatria nos ajuda muito em encaminhar essa criança mais precocemente, ali entre 4 e 6 anos de idade. Ontem mesmo eu atendi aqui no consultório, no nosso grupo da endócrina, a gente tem comentado algumas crianças, algumas meninas que chegam aí com 8 anos e meio, com a idade óssea já chegando em 12, próximo de menarca, a menarca próximo dos 9, com prejuízo estatural e que chegam muito tardiamente para a gente. Tá? Ontem mesmo eu vi uma no consultório para ficar com 1,42 m. Não tem mais o que fazer ali por ela. Então, esse encaminhamento tem que ser mais precoce, entre 4 e 6 anos de idade. Só deixar esse recado e agradecer a todos aí a presença. Ai, obrigada, Cris. Sempre contribuindo tanto. Gente, podem fazer mais perguntas, viu? Estou de olho aqui no chat também, se alguém quiser mandar alguma coisa para aproveitar. Mariana, tá sabendo tudo. Ju. Bárbara, eu acho que uma coisa que a gente pode deixar de mensagem para vocês a gente tende, como pediatra, a ter muita vergonha, né? Principalmente se a criança é do sexo oposto, a fazer os exames, né? Assim, o exame de genitália e tudo, eles vão ficando maiorzinhos, a gente vai relaxando. E é um momento que a gente tem que estar mais atento, né? Então, assim, e principalmente depois que eles iniciam a puberdade, a gente tende a dar uma folga para eles. Aí, tipo, eu já vi que está iniciando puberdade, então eu vou dar uma folga, eu não vou olhar esse ano não, ano que vem eu olho de novo. E aí, às vezes, é uma puberdade que vai correr rapidamente, e quando a gente for olhar de novo, já pode ter corrido muitos marcos. Então, se a gente pode deixar uma mensagem para vocês, é não deixar de avaliar. Né? Sempre que possível estar avaliando, nem que seja através de uma conversa com o paciente, né? Perguntando como que está a evolução e tudo, mas eu acho importantíssimo, mas nesse momento, para a gente, avaliar, não deixar de avaliar. Pode ser que naquela consulta ele não está pronto para que você avalie, né? Mas marcar com ele de uma próxima consulta, no intervalo mais curto, você avaliar. Nunca deixar de avaliar, porque é o momento mais importante e que realmente pode trazer um grande prejuízo na altura final, igual o Cris falou. E a gente está sempre, e principalmente, atento a esses meninos pigs mesmo, que o Cris estava falando, que é o que a gente vê muito. Os pigs sofrendo com
a puberdade um pouquinho mais cedo e a puberdade rápida, né? Então, e com um prejuízo importante na altura final. A gente fica muito atento ali nos 2 primeiros meses, os 2 primeiros anos, ele recuperou e depois a gente relaxa. Infelizmente, PIG a gente não relaxa, a gente está sempre de olho neles. Joia, excelente. Acho que a gente pode encerrar, então, pelo visto não tem mais nenhuma dúvida, né? Agradecer mais uma vez, assim, por todo o curso de endócrino, que eu acho que está sendo um grande ganho, assim, para toda a equipe, né? E a gente está tendo participações igual da Valquíria, a equipe assistencial mesmo, podendo ver as aulas por videoconferência, está sendo bem gratificante isso, eu acho. Então, muito obrigada a vocês, a aula foi ótima. E aí a gente continua com o curso de endócrino, sem ser na semana que vem, na outra, né? Que foi o nosso combinado. Muito obrigada. A gente que agradece, tá? A oportunidade de falar para vocês. Obrigada.